Já deu certo, já. Já tá gravando. Não, não me tirou da sala, não. Eu vou esperar só mais uns minutos para poder começar, porque eu vou ver se eu faço uma aula rápida aqui, só revisando aquelas tabelas que eu passei lá no Excel, que eu coloquei lá naquela videoaula explicativa lá, certo? Se vocês quiserem, já podem falar, né? Perguntar alguma coisa. Se tiverem treinado lá, né? Se tiverem entendido, tiver alguma dúvida naquelas questões lá. Tem uma observação que eu fiz lá, não sei se eu escrevi no vídeo. Eu acho que eu escrevi como observação sobre a questão daquele exemplo que tem o seno. Aí eu vou comentar ele aqui. Se vocês quiserem falar alguma coisa, se tiverem treinado, podem falar, tá ok? Eu, eu não treinei, entende? Não treinei, mas eu acho que compreendi o método. Tá Eu tudo não bem. treinei, eu não treinei porque meu notebook ele acabou desmantelando e eu tô aqui. Aí eu só tenho um celular. Aí não tinha como eu treinar e assistir o vídeo ao mesmo tempo. Aí eu não treinei, mas vai dar certo nas próximas vezes. Tudo bem. É porque realmente seria bom ver o vídeo, porque ele explica, né, como é que faz o procedimento. Porque é bem fácil, ele é bem intuitivo quanto do uso do Excel. Ele é mais ou menos uma linguagem fácil de se usar. E você só tem o trabalho praticamente uma vez de fazer o cálculo só a primeira vez. Aquela função de você arrastar a célula e copiar a operação para as outras células facilita muito. É a vantagem que a gente tem em relação à calculadora, né? Porque a calculadora você precisa fazer essa conta em todos os processos. Suponha que o polinômio é que nem aquele, x ao cubo menos 9x mais 3. Aí, se você tem o x igual a um número com vírgula e casas decimais do tipo 1,2, 3, 5, 4, são 4 casas decimais. Aí você vai ter que pegar esse número, digitar, elevar ao cubo, pegar o resultado. Aí esse número você vai salvar, vai usar menos 9 vezes ele, mais 3. Vai fazer essa operação, vai fazer toda essa conta e dar o resultado. Se você tiver 15 iterações, 10, 15 iterações, você vai ter que fazer todas essas vezes o processo. A vantagem do Excel é essa, você só precisa colocar na expressão da fórmula a primeira vez. O resto você puxa a célula e ele já calcula automaticamente, muito rápido. Então, é muito prático para a gente fazer as contas. Que no final é o que a gente quer, né? Porque, como eu disse lá no começo da disciplina, o cálculo numérico hoje ele não tem muito sentido de se fazer só na teoria ali na mão, né? Fazer o cálculo à mão com calculadora, porque a gente já tem recurso suficiente para estar fazendo tudo isso no computador. O Excel eu escolhi pelo simples fato de que a gente tem uma ferramenta fácil de usar e de acesso a quase todos, porque a maioria das pessoas tem um computador com Excel. Se você usar o Linux, por exemplo, você também tem lá um análogo ao Excel, que é um programa do LibreOffice, eu acho, se eu não me engano, que você pode ter as mesmas funcionalidades do Excel, mesma coisa. Tem a questão da escolha das casas decimais, tem todas as operações que você faz no Excel, você faz lá, mesmo jeito. Aí você, com isso daí, você consegue estudar aqueles exemplos de uma forma muito mais rápida, né? Por exemplo, um daqueles exemplos que eu fiz, acho que tem o seno, ele é um exemplo que tem na lista, né? E lá eu acho que eu peço para fazer o cálculo, se eu não me engano, eu acho que eu não lembro qual é a questão agora, mas tem uma questão lá que eu peço para utilizar o método e calcular uma raiz aproximada. Eu não sei se era da bisseção ou era outro método, mas esqueci agora. Mas você com a tabela tem uma ferramenta mais poderosa e mais rápida de se fazer, certo? O Pedro aqui pediu a permissão, eu dei a permissão, mas ele não entrou ainda, né? Deixa eu entrar aí que eu vou passar para a tabela e vou explicar um pouco. Ó, tá aí.
Só um minuto aqui. Eu vou começar a explicar, porque eu acho que hoje eu não deve demorar muito, não. Fazer uma aula curta, mais um encontro, né? Porque, na verdade, eu vou gravar outros vídeos, né? Outro vídeo, com a mesma coisa. O Excel, utilizando agora o método de Newton, né? Vou colocar lá o método e fazer. No caso do método de Newton, só dando um adiantamento aqui, vai ser mais ou menos do mesmo jeito, né? Por isso que o método de Newton, eu vou colocar um vídeo e deixar como exercício vocês praticarem o método de Newton pelo Excel. Por quê? Porque vocês vão ver que se você aprende, se você sabe fazer com o método da abstração, os outros é a mesma coisa. Então, na verdade, é só você definir na tabela quem são os elementos que você está usando. Aí, a partir daí, tudo que acontece não é mais diz respeito mais ao método em si, e sim a operacionalidade do programa, de você usar o Excel, né? Porque se você sabe usar o Excel no método da abstração, você vai saber usar em todos os outros métodos que a gente possa utilizar ele. O método de Newton, né? Porque a funcionalidade é aquela, você definir quem é a função, colocar as operações, saber qual é o intervalo. No caso do método Newton, vai precisar usar a função e a derivada dela. Mas aí você vai ter que colocar a expressão da função e a derivada. O Excel não vai calcular a derivada, você que vai dizer quem é a derivada dele. Você pega lá a função f, se for um polinômio, você vai escrever quem é a f e vai pegar a f', né, a derivada dela, e você vai escrever também essa expressão da derivada. Aí com isso aí você consegue pegar e jogar lá na tabela, tá certo? Eu vou aqui compartilhar a minha tela e vou passar a apresentar. Eu vou mostrar lá o que a gente fez, o que eu fiz no vídeo. Pronto, vamos lá. Acho que vocês estão vendo aí, né? Primeiro, primeiro eu estou mostrando aqui lá onde estão os vídeos. Para quem ainda não está assistindo, para quem ainda está devendo alguma atividade e está precisando fazer as questões, não sei se vocês viram que eu coloquei lá um prazo, né, para todas as atividades. Essa, o mais recente, eu tinha colocado dia 20 de dezembro, se não me engano, dia 10. Só que foi um erro. Eu me equivoquei na data. Aí eu corrigi, é dia 1º de dezembro. Se vocês tiverem ainda alguém com atraso em relação a alguma questão da última lista, as questões da última lista quiserem o prazo, eu defini lá como dia 1º de dezembro. Eu tinha colocado dia 10, se eu não me engano, mas aí eu corrigi. Eu coloquei lá dia 1º, é o prazo final. Não significa dizer que você vai deixar para colocar lá nesse prazo, não. Coloque antes. Mas aí, a partir dessa data aí, eu não recebo mais. Essa data aí, eu já vou ter entregue as notas dos que já me mandaram, já, certo?
Estou só esperando que os mais atrasados mandem para eu lançar as primeiras notas, certo? As primeiras notas lá no, no sistema, tá certo? Ó, então, para quem não viu e para quem viu, né, para quem já sabe onde é que encontram, onde encontrar os vídeos, aqui no canal que eu ponho os vídeos, você clica nele, vai para cá e aqui eu fiz uma diferença, eu fiz uma separação na playlist para que vocês identifiquem os de cálculo numérico, que são esses aqui em azul, e os outros são da outra disciplina, de MTC. O último vídeo, então, foi esse, cálculo numérico, método da bissecção. Bem, então esse vídeo aqui, não sei se vocês todos que estão aí assistiram. Nesse vídeo, para quem não assistiu, vá lá e assiste agora. Eu explico com detalhes o método da bisseção com Excel, certo? Bem, o método da bisseção eu não vou explicar aí no vídeo diretamente assim com tudo, porque a gente já viu isso, tem lá no material, né? Nos primeiros materiais em PDF, tá lá no Google Sala de Aula. Você pode clicar lá, procurar o material e dar uma lida lá, e tem questões na lista primeira, na primeira lista de exercícios, tem questões desse método para serem feitas. Quem já fez, aí eu pedi, não, como a gente passou um tempo aí meio longe, né, sem fazer aula, e a disciplina já começou há muito tempo, de repente a pessoa esquece, né, é natural às vezes a pessoa esquecer. Então recorre lá àqueles vídeos mais antigos, né, da bisseção, e no material mesmo escrito para poder acompanhar. Aí nesse vídeo faço dois exemplos. Deixa eu só aumentar aqui a tela. Vocês conseguem ver aí? Sim. O cálculo numérico, método da abstração com Excel. Esse vídeo aqui eu faço, explico lá, tem todo a explicação de como eu estou fazendo o método. Por exemplo, esse K vai representar as iterações, aí eu pego, explico o que é esse A, o que é esse B, o que é esse X, F de A, F de B, F de X e o B menos A, e a partir daí eu vou preenchendo todos os dados e explicando como é que funciona isso no Excel, né? Como é que você deve fazer. Aí essa explicação, ela foi feita primeiro com esse exemplo do polinômio. Aí para não ficar só no caso do polinômio, depois eu fiz um exemplo com uma função trigonométrica. Coloquei esse exemplo aqui que tem x ao cubo menos seno de x. Aí eu fiz toda a mesma coisa que eu fiz no outro exemplo, certo? Definia o k, que são o número de iterações, o a, o b, o x, f de a, f de b, f de x, b menos a, e fiz toda a explicação de novo para o outro exemplo, né? Aí joguei aí e expliquei um pouco que esse exemplo que eu coloquei inicialmente, ele não é bom devido ao intervalo, porque você, para poder entender bem o que vai aparecer nessas listas, é importante que você entenda o método. Por isso que eu falei, assim, o método prático ele é importante você saber utilizar o computador, o calculador e tudo, mas você precisa entender a teoria, porque senão você não vai entender fenômenos como esse. Eu joguei um 0 e um 4 aqui, no intervalo, e vejo que a tabela ficou toda repetitiva, né? Ó, aqui deu um 4, a partir da primeira iteração tudo é igual. Aí por quê? Aí você sabe explicar o porquê? Aí se você entender o método, se você tiver conhecimento de como é que funciona, você vai saber explicar o motivo de acontecer essas coisas. Ah, por que, que esse intervalo é assim? Por que, que se eu mudar esse intervalo de menos 1 e 1, muda totalmente a numeração, certo? Aí é por isso que você tem que ler o método, tentar entender o método, e depois você vem aqui e olha como é que está funcionando a tabela. Porque aí você vai entender melhor. Porque se você só olhar eu fazendo a tabela, você pode até entender usar o Excel. Mas será que você entendeu o método? Ou será que você entendeu a escolha do intervalo? Será que você entendeu por quantas interações é suficiente pegar? É, é importante que você entenda cada elemento que esteja aqui nessa tabela, certo? Deixa eu mudar aqui a tela um pouco. Pronto. Os dois métodos estão aqui. Vocês estão vendo, né, a tabela, né? Eu imagino que sim. Rafael?
Pode falar. Só voltando nesse exemplo ali, a explicação para correr aquela repetição, volta lá no exemplo, por favor. Eles estão abertos aqui no Excel. Tem esse aqui que é o seno, só que aqui eu mudei, né? Aqui está no 0 e 1. Perceba que aqui eu vou colocar o que está lá no vídeo, tá certo? Ó, aqui eu Certo. fiz no vídeo, explicando. Eu coloquei o intervalo entre 0 e 1. Suponha que eu quero lá o intervalo que está lá no vídeo. Eu vou apagar o 1 e vou colocar o 4. Pronto, aí é o seguinte, f de A é positivo e f de Deixa eu só B é aumentar. Deixa eu só positivo. aumentar. Então, Certo, certo. Só um minuto, desculpa aí, viu? Deixa eu certo. só. Para ficar mais real com o que está lá, deixa eu aumentar as casas decimais. É aqui, ó. Diminuir, aumentar. Para ficar mais assim. Está mais de acordo com o que está lá no vídeo. Pergunte agora. Pronto. A minha explicação seria o seguinte, porque é que está ocorrendo isso aí e eu não estou achando o candidato à raiz. Se eu pego o f de A, ele dá positivo. E o f de B dá positivo também. E o método diz o seguinte, para ter uma raiz entre um intervalo dado, é preciso que f de A vezes f de B seja menor que zero, não é isso? Exatamente. Pronto. Você foi no ponto crucial que quando a gente vai olhar esses métodos, todos eles, né, o método de Newton, esse método da iteração, o da bissecção e tal, esses métodos você precisa saber que a sua raiz ela tem que estar localizada num ponto onde ele corta o eixo. Deixa eu mostrar aqui um gráfico, certo? O gráfico que eu vou mostrar aqui, ele não é necessariamente do exemplo da bisseção, mas é um gráfico que ilustra bem isso, né? Vocês estão conseguindo ver aí que eu estou deixando ele bem grande. Olha essa figura. A figura vem, corta bem aqui onde tem esse E, certo? Aqui é uma raiz, certo? Então significa o quê? Que nesse intervalo do x1 até x2 tem uma raiz aqui no E. Se eu pegar um número aqui em cima, a imagem dele, f dele aqui em cima, porque se você pegar um número bem aqui, onde eu estou apontando o mouse, você sobe uma reta, ele vai tocar aqui em cima. Aí você sobe uma horizontal, ele vai vir para cá. Então quer dizer que a imagem está aqui em cima, é positivo, que é o eixo positivo do y. Se você pegar um ponto aqui onde tem esse x3 e passar uma horizontal, ele vai tocar bem aqui, esse número é negativo. Então, se você multiplicar esse f de x aqui e esse f de outro número aqui, suponha um a e um b, f de a vezes b vai dar negativo, então quer dizer que em algum momento ele corta o zero. Isso aí é o teorema do valor intermediário, que ele é fundamental para você ir atrás das raízes. Significa que entre a e b, nesse intervalo, você pegou a e b, e o f de a deu um positivo, entre f de b deu um positivo, por exemplo. Então, entre 0 e 4, não houve mudança de sinal. Isso ainda não quer dizer que não tem uma raiz aí no meio. Você pode dizer, não, mas se tivesse uma raiz ele ia mudar, né? Bem, mas aí é onde está. Você tem que ficar restringindo os intervalos para conseguir um número que dê negativo e um positivo. Porque a partir daí você já tem a certeza que você tem um intervalo que realmente contém uma raiz. Aí a partir daí o que você vai fazer? Você vai cortar seus intervalos sempre ao meio para deixar o intervalo pequeno cada vez mais próximo da raiz. Esse cada vez mais próximo quer dizer que você vai estar chegando a um número muito pequeno. Por isso que a distância entre a raiz exata e esse número que você se aproxima vai ser 0,00 alguma coisa, porque você aproximou muito. Então quer dizer que a diferença nas casas decimais dele é quase nenhuma. Se a raiz, por exemplo, for 1 e você chega em 1,00001, então a diferença só é de 0,0001. Então quer dizer que quando você subtrair 1,0001 menos 1, só vai dar 0,0001. Então quer dizer que foi uma diferença pequena, com 3 casas decimais. Aí, quanto menor seja o erro que eu peço, significa que você vai ficar continuando o processo até que esse intervalo seja bem pequeno mesmo. Então, com o menor raio possível, você vai ficar dentro de uma margem onde você tem uma raiz e essa diferença é pequena. Aí é a hora de você parar, né? Porque é o critério de parada. Você vai fazer quantas iterações? Você vai parar na iteração que eu pedi. Aí eu quero interação apenas com 3 casas decimais. Aí você conseguiu isso com 5 iterações, então você para, não precisa fazer 15 iterações. Você pode até melhorar, fazendo 10 iterações, fazendo 15, fazendo mais.
Mas se o erro que é pedido for suficiente na quinta iteração, você já repara. Aí nesse caso aí, nesse exemplo aí que eu falei, veja só. Esses números aqui, eu fiz até essa observação lá no vídeo, eu acho. São números reais. Porque a função seno, a princípio, ela vai colocar aí, quando você põe aqui em cima, ele diz assim, calcular seno, ele dá o valor de um ângulo. Só que esse 4 aqui, no intervalo do 0 a 4, ele tem que ser pensado como um número real, e não como um ângulo. Se você pegar a calculadora, por exemplo, e calcular o seno de 4 graus, não vai dar a mesma coisa do seno do número 4, certo? Não é a mesma coisa. Se você imaginar o 4 como número real. Por isso que você faz aquela equivalência de π radianos, né? Para poder você calcular o seno de um ângulo em graus, e isso aí não é a mesma coisa de você calcular o seno do número real aí. Por isso que quando você fizer aqui, ó, por exemplo, 4 ao cubo dá 64 menos seno de 4. Aí você vai pensar, não, o seno do 4, se você calcular o seno de 4, o ângulo 4, vai dar um número bem pequeno. 64 menos esse número pequeno vai dar 63, alguma coisa. Mas por que aqui ele jogou 64,75? Ué, porque ele entendeu esse 4 como sendo um número real, que é o que eu queria mesmo. 4 sendo um número real, o seno de 4 vai dar um número negativo. De tal forma que aqui vai ficar 64 menos esse número negativo que fica positivo. Então fica 64 mais 0,75680. Por isso que dá o 64,75680, certo? Na hora que você calcula no 4 aqui, certo? Então nesse caso aqui, como você mesmo falou, na próxima iteração ele vai pegar o intervalo, ele pegou o B menos A, certo? B menos A. Quando ele fez aqui o 4 menos 0, deu 4. Então, o B menos A é 4. Aí, a partir de então, veja que o outro intervalo que ele pegou, Isso, tá certo? Pode falar. É que eu ia falar e desliguei. Naquela parte lá aqui também que o seno deu negativo, é porque também a partir que é tipo do π, que é 3,14, né? A Sim, partir dele já fica negativo, até 6, pouco. Aí já vai ser negativo o seno. Era só isso mesmo. sim. E o 4, em relação ao π, ele é à direita, né? Porque o π vai Isso, ser aham. 3,14 alguma coisa. No Então, já intervalo vai... de 3,14 a 6,28 já vai ser Uhum. negativo. Eu estou fazendo essa observação porque alguém pode ter, de repente, achado estranho calcular o seno do 4, dar um número positivo, se fazer 64 menos um número positivo, e o número ter aumentado aqui. É porque você tem que estar atento só a isso, né? Porque o 4 aqui é o intervalo de 0 a 4, ele não representa aqui o ângulo de 4 graus, certo? São coisas diferentes. Essa observação é importante porque pode levar alguém a confundir. Inclusive, fazendo em casa com a calculadora, você pode causar esse erro, né? Calcular, em vez do seno do número 4, calcular o seno de 4 graus. Aí não é a mesma coisa, certo? Aí sim, aí Certo. como na outra iteração o intervalo recaiu aqui num ponto, né? De 2 a 2, então ele vai repetir. Ele vai repetir e vai acontecer isso. Porque nas iterações ele vai recortando um intervalo ao meio, né? Aí, o que vai acontecer é que esse ponto aqui, ele foi calculado como? Ó, ele foi o C5 mais B5 sobre 2, certo? Aí esses pontos aqui vão se repetir. Então, o f de x deles, ó, todos vão ser o mesmo, certo? Então, quer dizer que esse monte de iterações aqui são desnecessários. Aí, o que é que você pode fazer se você tiver no Excel? Você sai brincando aqui, fazendo alterações. Vamos calcular aqui o intervalo de menos 1 a 1. Veja que ele já muda totalmente, tá vendo? Olha, de menos 1 a 1 é muito simples, porque de menos 1 a 1 já tem um zero, né? Concorda? E o zero é justamente o que está no meio dele, do intervalo, entre menos 1 e 1. Então, o x vai ser o zero. Ó, então, perceba que é o melhor exemplo que você pode pegar. Tem um menos, o número aqui, ó, 15,853. Ele é simétrico, ó, o f de b 0,15,853. O f de x, o x é zero, está bem no meio deles, então f de zero é zero. E a amplitude do intervalo, que é o b menos a, que é 1 menos menos 1, que dá 2.
Aí no primeiro aqui você já encontrou um zero. Então as outras iterações só vai repetir. Mas aí você pode fazer várias coisas. Ah, eu quero, em vez de menos um, eu vou pegar de menos 1 a 0. Já muda, né? Ó. Então suponha que eu quero com 3 casas decimais. Aí de repente você vai ter que pegar esses aqui e parar nesse aqui, ou nesse aqui, ó. 0,01. Então, você pode diminuir a aproximação. Eu não quero com 5 casas decimais, eu só quero com 2. Eu vou diminuir aqui. Opa, tem que selecionar a tabela toda, senão ele diminui só a célula que você está. Vou deixar com 3 casas decimais, né? É com 3 casas decimais, ó, bem aqui ele encontrou o zero, ó. 0,000, certo? Então, aproximação aqui com 9 iterações. Aí você vai fazer várias coisas. O que você tem que ter cuidado aqui é só saber usar as ferramentas mesmo, né? Essa função seno aqui, quando você digitou, não sei se vocês lembram, você escreve, deixa eu colocar aqui embaixo. Quando você escreve igual seno, ele já dá uma sugestão, tá vendo? Ó? Seno, aí ele diz, ó, retorna o seno de um ângulo. Por isso que deu esse problema que eu podia dizer que alguém poderia confundir. Quando você escreve a função, ele vai entender como 4 sendo o ângulo, o ângulo de 4 graus. Mas como eu defini o intervalo de A a B, aí já ele entende como um número, um intervalo real. Aí a função que você colocar aqui, ele vai calcular dentro desse intervalo. Por isso que ele vai entender que vai ser o seno de um número real. Aí aqui existem outros alternativas para descrever, para escrever com essas funções. Esse segundo aqui, ó, se não dispositivo, é aquele que eu fiz lá no método da iteração, quando a gente passou da iteração 0 para a iteração 1. Lembra? Se f de A vezes f de x for negativo, aí você escolhe o f de A. Aí essa escolha você põe o ponto e vírgula f de A. Se não, aí você põe o ponto e vírgula f de x, certo? Que é o critério para você continuar o processo. Aí você vai fazer essa escolha na primeira iteração. Aí essa primeira escolha que você faz na iteração, você faz no f de b também. Ah, f de b vezes f de x. Se negativo, aí ponto e vírgula, f de b. Se não, esse ponto e vírgula novamente, é o f de x. Aí ele entende que o processo é isso aí. Se você calcular o f de b vezes f de x, ele já sabe quem é o f de b aqui, já sabe quem é o f de a, já sabe quem é o f de x. Aí, como você definiu a função aqui, né, nessa célula e nessa, então ele já vai calcular automaticamente. Aí você calcula quem é o x, o f de a e o b, você basta copiar aqui e sair arrastando. Aí, feito esse primeiro processo, pronto, é só puxar para todos. A iteração, no processo zero, não. No processo zero, você precisa. O zero, na verdade, você está descrevendo o que você está fazendo. Então, é um intervalo que vai de um número tal a um número tal. O x, como é que ele é escolhido? Aí você vai colocar aqui, ó, tipo a fórmula. É o CB, a célula C, índice 5, né? Aqui, ó, aqui o número 5, aqui o C. Então, C5 ele vai entender como sendo isso, essa localização. Mais o B, que é esse aqui, localização 5. Então, entre parênteses, igual, entre parênteses, C5 mais B5, barra, dividido por 2. Você tem que botar essa barra depois do parênteses, porque ele entende que primeiro faz a soma e depois divide por 2. Se você esquecer aqui esse parênteses, ele pode pegar o C5 mais. Aí pega o B5 e divide por 2. Aí vai dar um número diferente. Aí, então, essa fórmula aqui, depois que você calculou, ele entende que esse x foi feito assim. Esse mais esse sobre o 2. Aí, a partir daí, quando você copiou aqui em cima e arrastou para cá, todos os outros ele já entende como é que é a fórmula. Primeiro calcula esse e esse e sai calculando. Alguém teve dificuldade aí em usar o Excel para essas funcionalidades aí, ou foi tranquilo? Eu só tive a dificuldade daquela funçãozinha lá do se, entende? A condiçãozinha lá. Mas Sei. deu Mas pra aprender. mas você entendeu a explicação no vídeo? Entendi. Entendi sim. Sei. É porque assim, a intenção com o vídeo, já que a gente não teve aula semana passada, foi para vocês assistirem, entender o método e reproduzirem. Assistindo o vídeo, você pode ter a vantagem de repetir mais de uma vez, você pode parar na hora que eu estou fazendo ali aquela explicação, você volta, assiste uma, duas, três vezes para você pegar bem o que foi que eu fiz, certo? Você tem essa vantagem.
repetir e com essa repetição tirar sua dúvida. Ok? Ok. Pois é. O outro primeiro método é mais fácil do que esse daqui, porque mais fácil assim, porque a função é polinomial. Deixa eu diminuir as casas decimais, certo? Aqui está com 5 casas decimais. Deixa eu colocar com 2. Então é só mexer aqui. Ou 3, sei lá. Deixar 3, né? Então, ó, o mesmo jeito que o outro. Você pega o zero. Vamos colocar de menos 1. Ele já altera aqui totalmente. Veja que com menos 1 a 1, ele vai de x aqui com uma boa aproximação aqui na iteração 14. 0.002, mas essa daqui que tá mais que é positivo, né? 0.006. E com 3 casas decimais aqui na 17ª, ó. 0.000, certo? Aí você vai fazer esses testes aí para poder treinar, tá certo? Então, assim, não tem muito mistério, não. A única coisa que você precisa entender é como funciona o Excel mesmo. Ah, como é que ele entende que esse f de A é calculado assim? Porque se você olhar, ó, o f de A, ele entende que o f é essa função que você definiu como sendo o número ao cubo menos 9 vezes o número mais 3. Então, você põe o igual, abre o parêntese. No caso aqui, é o x. O x está no C aqui, né? Aliás, eu estou calculando o f de A. O A está no B. B5, né? Ó. Coluna B, linha 5. Então, B5 elevado ao cubo menos 9. Aí, no lugar do vezes, você põe sempre um asterisco. E o número ainda é o mesmo, então é o B5 novamente, mais 3. Fecha o parênteses. Quando é o Enter, ele já joga o resultado. Aí, como você fez isso aqui, né? Aí você pega, puxa isso até aqui. Porque ele vai fazer a mesma coisa para o f de b e para o f de x. Só que ele já vai entender, automaticamente o Excel já entende. Que no lugar do A que está em B5, ele vai fazer para o B que está em C5. E para o X que está em D5. Certo? Então, automaticamente ele já faz. Você puxa para cá. O intervalo B menos A que ele calculou como sendo esse menos esse, então ele já entende no primeiro. Aí nos outros ele já vai entender que vai ser esse menos esse, então 1 menos 0, 0, 0,500 menos 0,00, aí vai só subtraindo. Aí puxa aqui nesse mais, arrastando, que ele entende que o cálculo é o mesmo. Então, assim, tirou isso daí, não tem nada de dificuldade. Aqui, naquele se, né, como você falou aí, Reginaldo, é só ter cuidado isso. Primeiro, aqui é o momento que você precisa saber um pouco da teoria, né? Aí você tem que recorrer lá ao livro, né, ao algoritmo. O algoritmo tem no livro, tem nas notas que eu passei. Ele diz que se o f de A, né, o que está aqui, é 5 f de A, vezes o G5, que é o f de x. Veja que no se aqui ele já destaca as três que ele está usando. Ele está usando as quatro, na verdade. Está usando o A, o x, o f de A, o f de x. Ó, se é 5 estrelas vezes G5 for menor do que zero, então o resultado é o B5. O B5 é o A, certo? Se não ele entende como sendo ponto e vírgula, dá o D5. Então, por isso que esse se aqui com teste lógico é o valor se verdadeiro, ponto e vírgula e outro valor se falso, Entendi. certo? Aí quando você deu o enter aqui, ele já joga o resultado. Só que você não pode arrastar esse para o B. Por quê? Porque a condição B, ele muda. Aqui é f de A vezes f de x. No B, é f de B vezes f de x. Você não pode puxar aqui direto. Aliás, eu até acho que poderia, talvez, porque ele pode até fazer a conta. Mas é porque se você puxar aqui, pode ser que ele confunda o seu A com esse novo A aqui. Tem que fixar o f de x, eu acho. Tem que fixar. Por isso que você faz para o A e para o B. Aí a partir daí você pode puxar para os demais, certo? É, se quem
quem fez o teste, né? Quem fez a quem fez a conta, quem tiver treinado, eu acho que entendeu. Quem não assistiu o vídeo, eu recomendo que assista, porque a gente vai ter as mesmas coisas, né? Os mesmos exemplos no método de Newton, certo? A gente vai ter a mesma coisa no método de... Vou colocar o vídeo, vou gravar, mas não vai ter muita diferença não. Assim, vai ser um vídeo muito semelhante. A diferença é que eu vou, na tabela, incluir agora vou incluir agora a derivada, né? Porque lá no método de Newton a gente utiliza a derivada. Deixa eu só voltar aqui uma coisa. Então, assim, o que é importante é você entender um pouco do algoritmo. O algoritmo, como é que ele funciona, para poder fazer a conta e entender se esse critério continua ou se ele para. Se ele continua ou se ele para. Tá certo? Certo. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tanto referente a essa aula, quanto referente ao conteúdo, quanto referente à disciplina, alguma coisa a fazer? Não, tranquilo até agora. Tudo bem. Então, assim, eu não vou passar nenhum exercício por enquanto. Eu quero mais que vocês pratiquem essa parte teórica ou prática, né? Vocês peguem aí o Excel, façam aí o treino para o método de dissecção. Aí o exercício que eu passaria para vocês é vocês pegaram os exemplos que vocês fizeram na lista, certo? Aí, quem não fez a lista é uma boa oportunidade de fazer, porque aí você tem agora o Excel como recurso para ajudar lá na lista, certo? Se alguém aí estiver devendo ainda essas questões de método da bisseção ou método de Newton, você pode utilizar o Excel agora para ajudar nas suas contas. Aí você só vai transcrever no lápis e tirar a foto, escanear e me mandar. Olhe lá os prazos, lá dentro do Google Sala de Aula, já tem os prazos de todas as atividades. Eu não vou receber depois fora do prazo. Algum de vocês solicitou o chip da universidade? Parece que vocês ainda não receberam, né? Quem solicitou? Alguém de vocês solicitou? Vixe, eu nem solicitei. Eu não preciso. Alguém Acho que que a está aí? maioria aqui. Alguém aqui Eu não solicitou? solicitei, eu Já não tem, solicitei né? porque eu tenho internet em casa, aí E eu poderia também. tomar o chip de alguém que precisa. Você recebeu, Simão, seu chip já ou não? Ou tem alguma notícia dele, quando é que vai receber? Você sabe dizer alguma coisa? Se não quiser falar, pode digitar. Não recebeu. Mas sabe Tem, quando vai receber? Tem alguma notícia? tem rastreamento, Simão? Porque também é interessante que esse chip chegue logo, né? Porque senão vai terminar o semestre e você não vai usar. Mas pode ser que você precise utilizar, né? Ainda. Então, não sei quando, né? Mas vai ficar aí. Eu digo isso porque eu penso se alguém aí tiver com dificuldade de acessar as aulas, né, me avisar, porque depois que eu encerrar os prazos, não receber atividade, algum aluno pode mandar mensagem para mim, ou ter, professor, eu não consegui acessar as aulas, eu não consegui assistir os vídeos, eu não consegui participar do Google Meet, porque eu não tinha o chip. Aí você solicitou da UCA? Aí se a pessoa, eu solicitei, mas não chegou a tempo. Então é bom me avisar. Porque de repente a gente pode ver essa questão do prazo, se a pessoa não conseguir postar dentro do prazo por motivo de conexão, por falta de conexão, certo? Então, assim, por enquanto eu vou deixar vocês bem à vontade, apenas para praticar. Peguem o Excel e pratiquem essa primeira parte aí que eu fiz, a aula. Essa semana ainda, talvez amanhã ou depois, não sei, eu vou ver quando eu tenho tempo, amanhã tem reunião e tal. Aí eu vou gravar esse outro vídeo com o método de Newton e talvez até outros. Aí pode ser que essa semana eu poste mais de um vídeo explicativo, ainda usando o Excel, certo? Agora apenas falando dos métodos. Aí
a gente faz na semana que vem mais um pouco falar dos métodos e talvez eu utilize um outro programa na aula que vem para fazer os gráficos. Ou pelo menos um programa que não seja o Excel, que também faça essas contas, né? Porque para dizer que a gente viu só o Excel, né? Aí eu vou ver se eu encontro um outro aqui que a gente possa utilizar nas aulas, né? Porque a gente, se você procurar, existem softwares que fazem essas contas também, né? Sem ser o Excel. Alguns que servem para você fazer o gráfico, por exemplo. Você pode querer fazer o gráfico. Mas como é que é o gráfico dessas iterações? Como é que fica passando você colocou lá o gráfico da função, aí você visualizar o gráfico e visualizar as aproximações. Aí, de repente, existem programas que fazem isso. E se der certo, a gente vai ver. Certo? Aí depois, a gente pode fazer uma aula com atividade, valendo um ponto, nota ou alguma coisa para vocês, em que vocês aqui possam, junto comigo, utilizar. Por exemplo, vou passar aqui para o Reginaldo. Ele vai compartilhar a tela dele e ele vai fazer a conta para mim, por exemplo, para eu ver se ele está sabendo mesmo usar. Aí é bom vocês praticarem, porque numa dessas aulas aí a gente pode fazer isso, uma atividade de sala de aula, certo? Ao vivo. Você vai apresentar para o resto da turma e vai fazer a conta aí, tá certo? Certo. Pois beleza, eu Beleza. vou encerrar. A aula de hoje foi uma aula mais curta, rápida. Então vocês peguem aí, fiquem atentos ao Google Sala de Aula e aos vídeos dessa semana. Eu, de toda forma, eu posto no grupo do WhatsApp informando se eu coloquei, tá certo? E qualquer dúvida, informação nova em relação a esses chips ou questões, ou entrega das questões, podem me perguntar. Sugiro a quem ainda está devendo questões, assistir esses vídeos. Vá lá no canal, tem vídeos para todos os conteúdos das listas. E nos vídeos, você assistindo, você consegue entender o conteúdo para fazer a questão. Se não conseguir, você me avisa, me fala, que eu posso até gravar vídeos de conteúdos passados ainda, basta o aluno me pedir. Pois é isso aí, eu vou encerrar e a gente fica de se encontrar na próxima terça. Certo? Tá certo. Valeu, José. Até lá então, tchau.